com a paz do Senhor. Saúdo também vocês que estão nos acompanhando nessa live, também com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã. Vamos pedir a Ele saúde espiritual e saúde física. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou. Sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus, e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra com primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou. Sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus, e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra com primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez, quando tocaste em mim pela primeira vez. O Senhor está presente aqui nessa manhã. O Senhor tem feito de nós um milagre a cada dia. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor.
mas só tu com amor me limpaste meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim, até fim do meu viver, dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Convido todos presentes para nós ficarmos de pé, nós fazermos uma oração agradecendo a Deus, amém? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e orar para que Ele possa direcionar a escola bíblica dominical nessa manhã, amém? Todos estão felizes, amém? Está aqui essa manhã? Glória a Deus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por a oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor, meu Pai, está direcionando, meu Pai, as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, Pai, de todos os males, meu Pai, e permitir que nós tenhamos aqui, meu Pai, na Tua casa, para aprender um pouco mais da Tua palavra, meu Pai. Deus abençoe, meu Pai, a vida de cada um que aqui está presente. Abençoe, meu Deus, a vida daqueles que estão acompanhando ou irão assistir posteriormente este comentário bíblico, meu Pai. Que tudo possa ser para a honra, glória, louvor e majestade do Teu santo nome, meu Pai. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmã Clarita. Amém. Louvou o nome do Senhor, irmão Neemias e o irmão Tony. Deus abençoe vocês pelos louvores, os irmãos da mídia. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor, presbítero Scofield de Furlete.
Amém, Sofia? Pode tomar um microfone para estar daqui a pouco fazendo comentário. O professor Leonardo também está conosco aqui nessa manhã. Hoje nós vamos tratar da lição de número 2, da lição de edição especial, a qual foi ditada pela CPAD, a qual no ano de 1993, como nós falamos na edição passada, foi montada por Eurico Bergstein. Que Deus possa abençoar os irmãos, que possa ter entendimento daquilo que Deus ele quer nos falar. A lição, ela é muito apropriada para os dias de hoje, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Nós falamos no domingo passado, ou melhor, na terça passada, sobre quando Daniel orou, causando um despertamento. Hoje nós vamos falar sobre despertamento espiritual, um milagre. E nós iremos falar, sobre o despertamento espiritual e as finalidades do despertamento espiritual. Amém? Que a nossa igreja está passando por momentos difíceis, o Brasil, nada melhor do que nós falarmos sobre despertamento espiritual. Você que está na sua casa, você está aqui presente, nós vamos acompanhar a Bíblia Sagrada, o livro de Romanos, livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas, nesse momento, nós vamos fazer leitura de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Tem quem está com a sua Bíblia Sagrada ou com a lição, pode acompanhar conosco, você que está na sua casa. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo de número 11. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Essa é a palavra de Paulo aos Romanos, e nós entendemos, baseado nessa leitura sagrada, que nós estamos próximos de um despertamento espiritual. Nós lemos esse trecho e o livro de Romanos em si, ele tem uma disparidade das outras cartas de Paulo. Ele é bem complexo, mas faz-nos entender que nós precisamos de nos despertarmos, ou que a igreja precisa despertar diante do cenário a qual nós estamos vivendo. Nós vamos, nessa manhã, reconhecer a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Mas o que é despertamento, irmãos, espiritual? O que é despertar espiritualmente? O despertamento, ele é um milagre. O despertamento, ele é dado por Deus, o homem que produz o despertamento. Nós vamos até o final ter esse entendimento aqui, porque é necessário, amém? O mais certo é que o despertamento é o retorno, é nós voltarmos a fazer a vontade de Deus, voltar a fazer aquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Ou seja, nós caminhamos dentro da vontade de Deus, baseado na sua palavra, e por algumas coisas nós às vezes nos apostatamos, às vezes cometemos algo, faz com que nós saímos dessa trajetória. Então, quando vem esse despertamento, é como se nós tivéssemos que dar continuidade
ao plano salvífico de Cristo, à obra de Deus, ao trabalho que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, quando nós cessamos disso, nós precisamos de um despertamento. Amém? E o despertamento, ele vem de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. A verdade prática, o objetivo geral da lição, a conclusão, ela fala que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, o escritor colocou aqui, a Bíblia Sagrada, ela faz nos entender, baseado no texto que nós lemos, que nós, a cada dia, precisamos nos despertar a nossa vida quando nós louvamos a Deus. Nós precisamos despertar a nossa vida de oração. Nós precisamos de despertar a nossa vida em questão dos dons que nós temos. Nós precisamos despertar a Deus no nosso trabalho. Nós precisamos de entender que agora é o momento da igreja se despertar. Quando nós falamos de despertamento espiritual, uma consequência da submissão da vontade de Deus, nós devemos o quê, então? Submeter a vontade de Deus em santificação e em santidade. Nós precisamos de entender que nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que estar dentro da vontade de Deus, como instrumentos para Deus fazer a vontade dele, para nos despertarmos e nós termos visão do que Deus quer que nós façamos. Nós vamos aqui, através dos comentaristas, amém? Explicar um pouco, de forma resumida, os objetivos do despertamento espiritual. Qual é o objetivo do despertamento espiritual? A finalidade do despertamento espiritual. E concluir dizendo que Deus cumpre as suas promessas, amém? Baseado no texto em que nós lemos. Então, nós estudamos na lição passada, quando Daniel, ele, baseado num contexto bíblico de Jeremias, irmão Carlos Leite, ele conseguiu ver no livro de Jeremias a profecia que o tempo de cativeiro babilônico estava chegando ao fim dos seus 70 anos. Então, Daniel, ele já era um instrumento. Conforme a lição, o despertamento não veio por causa simplesmente da oração de Daniel. Não. Daniel, ele foi despertado porque ele vivia uma vida de oração, ou seja, ele era um homem despertado que estava na posição, estava no momento de ser usado por Deus para Deus despertar o povo para entender o plano salvífico dele na vida de todos. Mas o mais interessante, baseado na lição, é que Daniel, ele viu as palavras de Deus. Então, a palavra de Deus trouxe esse despertamento, mesmo ele não vendo nada, mesmo ele não sentindo, mesmo não tendo evidência nenhuma de um despertamento, ele mesmo orou a Deus e pediu que o povo pudesse entender, ou que o povo pudesse preparar para passar por esse momento que estava chegando, embora ninguém via isso. Então, o tempo do cativeiro, o domínio de Nabucodonosor, estava para se findar. Então, Deus, no seu entendimento, na sua ciência, no seu poder, ele desperta os homens de Deus, que precisaria fazer o quê? Ter uma visão de regeneração do povo de Israel, uma visão de quem acompanhava uma linhagem, de quem acompanhava uma profecia, acompanhava algo que estava sobre a vida deles. Então, o que eles precisavam de fazer? Eles precisavam, Deus precisou de usar, daqui a pouco o Leonardo vai falar disso, nós já comentamos anteriormente, Deus, ele precisou de usar da vontade dele, usar Ciro, para que ele pudesse já lavrar
um decreto para que os judeus pudessem voltar e fazer aquilo que estava dentro da vontade de Deus, que era restaurar a terra, restaurar os judeus, erguer os muros de Jerusalém, reconstruir, né, o santo templo. Essa tarefa é fácil? Nunca foi fácil. Reconstruir nunca foi fácil. Quem mexe com obra aqui sabe que às vezes você reconstruir ou você arrumar algo que já está feito é mais difícil do que você construir do zero. Gasta mais, exige mais técnica. Então reconstruir nunca foi fácil. E na maioria das vezes os judeus, por estar passando ou por um tempo ali com os babilônios, alguns, né, eles simplesmente se acomodaram e acabaram pegando alguns respingos babilônicos. Mas nós vamos ver que alguns, mesmo assim, o Espírito Santo fez com que eles se mantessem firmes, mantessem na tradição, e eles assim, né, vêm dando lugar a Deus, como Daniel, seus amigos, a não se render aos feitos babilônicos e continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? O certo é que Deus, Scofield, Ele quer que a igreja brasileira, que nós hoje tenhamos um despertamento nesses tempos difíceis. Então essa lição ela vem numa boa hora para que Deus possa nos abençoar. Despertamento espiritual, irmão Leonardo Scofield, os irmãos podem comentar simultâneo com a gente, mas de forma resumida. Despertamento espiritual. A lição, tópico 1, o comentarista falou que emana de Deus. Amém? Então eu fiz aqui o primeiro comentário falando sobre no primeiro ano, né, ou o versículo bíblico da leitura bíblica em classe, que está em livro de Esdras, capítulo 1, versículo de número 1. Queria que vocês comentassem sobre esse despertamento espiritual que emana de Deus, amém? Glória a Deus. Irmão Scofield. Isso, tópico 1. Eu o saúdo com a paz do Senhor, você que se encontra na live, nos honrando com esta posição de participar junto conosco dessa lição tão rica e tão aprofundada. Nosso pastor colocou aqui, muito bem colocado, e que eu tinha escrito também, que é um despertamento espiritual, é o retorno à vontade de Deus. Para retornarmos à vontade de Deus, é necessário viver um grande despertamento espiritual. Retornar principalmente às Sagradas Escrituras e esposarmos todos os seus princípios. O que seria o início dos princípios? A obediência, a orientação espiritual de Deus, do Senhor Espírito Santo sobre nós. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós estamos iniciando ali um altar. Vou colocar aqui, Elias, quando estava no monte ali, ele refez o altar de Deus. Colocou um rego em volta, na profundidade de Samiar. Então, tinha mais de 1 palmo de profundidade daquele rego. E molhou toda a lenha, todo o altar com água. Para que a gente possa agir dessa forma, temos que estar completamente afinados com a palavra de Deus, completamente despertado para as Sagradas Escrituras. É como disse o nosso pastor, essa lição veio para nos despertar.
notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando os líderes começaram a examinar as Escrituras. Então, a partir do momento que eles começaram a examinar as Escrituras, eles viram. Daniel examinou as Escrituras e viu que Jeremias tinha profetizado que estava acabando o cativeiro, estava ao final dos 70 anos. Os dias do passado e nos dias atuais, não se tem avivamento que começa sem oração. Então não foi a oração de Daniel que tocou, foi Deus que tocou. Mas se não tivesse a oração de Daniel, Ciro não teria se convertido a liberar o povo do cativeiro, retornar às suas origens, levantar o altar de Deus, restituir os muros de Jerusalém e as peças do tabernáculo retornar ao verdadeiro local. Já que Daniel orou, a oração é tão importante como respirar. Na Bíblia, a oração é uma adoração que inclui todas as atitudes do espírito humano em sua aproximação de Deus. Então, se nós não respiramos, nós não vivemos. Se nós não oramos, nós não temos o fôlego do Espírito Santo. Nós não temos orientação, não é assim, pastor? Não temos o fundamento nítido da crença de Deus na nossa vida. Se não oramos, nós estamos afastados. É o caso do ermitão. Não convive com ninguém, não fala com ninguém. Só em pensamento, só em atitudes. Não é um animal racional. Se torna irracional. E está sujeito à fraqueza. As demoras de Deus em responder à oração, como foi colocado aqui, 70 anos, não se deve à diferença, mas sim ao amor que deseja desenvolver e aprofundar a nossa fé, que é finalmente vindicada. Então, se Deus demora a responder o pedido seu, a uma orientação, e você jejua, consagra, ora e está demorando, não, Deus quer que você confie mais nele. A fé é confiança naquilo que a gente não se vê. Está lá em Hebreus. Aí vem o quê? Vem o milagre. Fato não explicado pelas leis da natureza e que se atribui à causa sobrenatural. Aquilo que causa admiração por ser atribuído à causa sobrenatural ou raridade, prodígio, maravilha. Esse é o significado do milagre. Vamos colocar aqui um exemplo. Às vezes a pessoa está orando por uma cura. Conheci aqui um membro desta igreja que quando nasceu, ele tinha de ser escorado para sentar. Meu falecido amigo Liliu. Ele, quando nasceu, ele como uma borracha. Ele não tinha força muscular nem nos ossos para sentar. Nasceu desse jeito. Depois, quem o conheceu aqui, já adulto, viu tocando vários instrumentos, andando para todo lado, se comunicando. Fruto disso, oração, milagre, prodígios de Deus. É o que Deus faz. Consertou o altar, refez o altar. E o altar é refeito aonde? Nas Escrituras. As Escrituras é o despertar, acordar. A palavra despertar no dicionário Segala diz acordar, tirar do sono, estimular, excitar, fazer nascer, acordar e espertar, ou despertar. Ato ou efeito de manifestar teologicamente, é um retorno à vontade de Deus,
todas as vezes que o crente volta aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Porém, nos dias atuais, onde a teologia tem um controle dos seres, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração, sem a leitura das Sagradas Escrituras. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. E ultimamente eu e minha esposa temos feito um culto doméstico e vamos seguindo. Cada livro, todo dia, um capítulo, todos os dias um capítulo. E nunca se repete aquilo. Sempre o Espírito Santo, o autor da Bíblia, nos mostra alguma coisa que falta nesse avivamento. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Acho que eu já falei até demais. É só bom ressaltar, né, Scofield, que você está falando sobre o avivamento. O avivamento e o despertamento, é bom que as pessoas não confundam com os movimentos que nós temos hoje. Não é verdade, irmão Leonardo? Algumas pessoas falam movimento reteté, aonde as pessoas veem, né, as pessoas pulando, as pessoas, né, fazendo várias coisas que são produzidas por elas mesmas. Mas o avivamento e o despertamento, Deus usa o instrumento, aqueles que são submissos a eles, que estão na posição. Deus os usa, mas quem é o autor disso é Deus. Amém? A gente fica observando, às vezes, na igreja, em algum lugar, chega alguns irmãos que têm um dom de profecia, de revelação, e algumas pessoas vendem isso, às vezes não vendem, às vezes elas, se elas não têm esse despertamento, elas vão achar que elas que vão produzir o avivamento ou despertamento na igreja. Não é. Que é a autoridade máxima. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, não, agora ela vai entregar a profecia, agora ela vai revelar. Deus, Ele faz as coisas na hora dele. Nós que somos instrumentos dele, para fazer a vontade dele. Então, que as pessoas não confundam, né, o reteté, o pulo, com realmente um despertamento, um avivamento. Amém? Muito bem colocado. A Bíblia Sagrada fala que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só, o Léo vai comentar um pouco da finalidade e do despertamento espiritual que emana do povo. Mas o que nós vamos ver aqui? Que no primeiro ano, quem despertou, igreja, Ciro, não foi a oração de Daniel, que está escrito aqui. Em Esdras, capítulo 1, versículo 1, você que está com a sua Bíblia, a Bíblia vai falar que no primeiro ano de Ciro, quem despertou foi quem? Foi o Senhor. O Senhor despertou em Ciro, tá? E Deus despertou quem? A Daniel para orar para quem? Para o povo, visando que já estava chegando próximo a libertação do cativeiro. Mas quem despertou, quem foi instrumento, quem é autor desse despertamento é Deus. Então o que nós entendemos? Quando nós somos submissos, estamos na posição, nós vemos a vontade de Deus vir na nossa vida e nos causar um despertamento. Amém? O despertamento ele emana de Deus, por isso Deus pega e usa-nos como instrumento dele, desde que nós estamos cooperando e fazendo a vontade de Deus, é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Léo, antes de você comentar, tinha duas finalidades
a finalidade do avivamento e do despertamento é fazer o planejamento de Deus. Então, nesse texto, tinha duas. A primeira era restaurar de forma nacional Israel e também restaurar Israel espiritualmente. Então, essas duas finalidades do despertamento que Deus usou, Ciro era para despertar de forma nacional, restabelecer aquilo que o povo estava fazendo, e ele usou quem? Usou Ciro, que não era crente, que não era um homem temente a Deus, que não era um homem que fazia a vontade de Deus, embora ele era rei de uma nação idólatra, ele foi usado por Deus, né? Mas Deus usou jumenta, Deus usou muitas pessoas para fazer a vontade dele, não ia deixar de usar Ciro. Tá bom? O Salmo 33, 11, a vontade divina é a causa final de todas as coisas. Então, tudo que acontece, segundo o Salmo 33, a finalidade é a vontade divina. Tudo que acontece conosco no dia a dia é vontade divina. Por isso que na Bíblia diz, amém, a tudo dê graças. Amém. Um dia eu estava na igreja, irmãos, e nós já vimos isso aqui. Nós trazemos pregadores, cantores para a igreja, às vezes bom músico. Um dia eu vi Deus despertando um porteiro. Lá na porta, o porteiro, ele foi despertado espiritualmente, começou a falar outras línguas e começou a profetizar lá na porta. A igreja toda foi renovada, pessoas começaram a despertar com dons espirituais, pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, e todo mundo esperando no pregador, esperando no cantor, nos bons músicos. Deus despertou o porteiro e a glória de Deus começou a tomar a igreja. Por quê? Porque aqueles homens de Deus eram submissos, estavam na posição como instrumento de Deus. Então Deus, ele usa quem ele quer. O interessante é nós nos expusermos, nós estarmos frente à presença de Deus e ter temor a Deus. Porque Deus usou Ciro, e você que está com a sua Bíblia, você vai ver em Esdras, capítulo 1, versículo de número 2, Cláudio. Eu não sei, mas parece que Ciro, mesmo sendo usado por Deus, colaborado por isso, ele fala que ele meio que desfaz do plano de Deus. Fala assim, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Ou seja, eu falei, esse Deus, dá a impressão que ele falou, esse Deusinho de Jerusalém, né, de Judá, né, dá a impressão que se ele fosse um homem de Deus, ele ia falar assim, o Deus de todos os povos, ou algo parecido. Então ele, o Léo vai comentar aqui, pode lá, Léo. Amém, irmãos, amém. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Essa lição é muito... ela traz algo muito forte para nós nos nossos dias, porque ela fala de algo que mexe com a nossa estrutura, porque as gerações mais antigas, eu tenho 20 anos de evangelho, mas os irmãos que vieram há 30, 40 anos atrás, eles conheceram o princípio do evangelho quando chegaram no Brasil, né? Então, mas mesmo nós que viemos bem depois, nós já sentimos uma diferença muito grande do que foi quando nós convertemos e dos nossos dias, né? Agora, voltando aqui para a lição, falando sobre o despertamento espiritual, irmãos, é muito bom os irmãos saberem o princípio de tudo, o porquê que Judá e Jerusalém veio cair nessa degradação, nessa morte espiritual tão profunda.
Porque isso teve um princípio, né? E qual foi o princípio? O princípio foi o afastamento, o abandono do culto estabelecido por Deus. Porque é como o pastor Vandeci falou aqui. Às vezes, Deus ele nos renova particularmente. Mas a lição não está tratando desse renovo. Ela está tratando de um renovo, como diz aqui na lição, um renovo nacional. Ou seja, é para a nação toda. Não é para a Assembleia de Deus, não é para quadrangular, é para a nação toda. Deus consegue colocar isso no homem. Exatamente. Fazer com que ele sinta a vontade de Deus, de incutir isso no coração dele, de orar e de que a nação, o país seja transformado através da palavra. Porque Deus, irmãos, é muito interessante nós saber disso. Quando a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Jesus Cristo, ela não está falando só da igreja Assembleia de Deus. Ela está falando de todos os cristãos. Está entendendo? Ela está falando de todos os cristãos que existem na face da terra. É a igreja. Então aqui, Judá e Jerusalém tinha abandonado os princípios do culto que Moisés passou. Quando isso foi crescendo, porque isso não foi da noite por dia. Isso foi várias gerações, né, pastor Scofield? Foi várias gerações, Deus levantando profetas. Enquanto era só o povão, o Senhor vinha suportando. Só que esse distanciamento, ele se tornou tão real na nação judaica, que desviou os sacerdotes, desviou os levitas, desviou o presidente, o rei. Aí não teve outra alternativa. Deus então envia o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, destrói Judá e Jerusalém. Os profetas vão dizer, e Deus diz através dos seus profetas, que os que não fossem mortos à espada, seria morto de fome. Os que não fossem mortos de fome, seria morto por pragas. Os que não fossem mortos por pragas, seriam mortos pelas feras. Então Deus, ele tira de dentro do povo, de dentro da nação judaica, queridos, toda essa geração idólatra. Deus desfaz, pastor Scofield. Deus, ele tira, ele mata, vou usar a linguagem real aqui. Ele mata parte da nação de Israel. Ele mata, ele desfaz. Por quê? Porque ele queria um novo povo. Um povo que o adorasse. Então Deus tira parte daquela nação e leva cativa para a Babilônia. Só que Jerusalém fica destruída. É o contexto que nós estamos comentando na lição hoje. Os muros, irmã Cláudia, quando os babilônicos vieram, eles fenderam, eles destruíram partes do muro para invadir a cidade. Né, pastor Scofield? Eles entraram no templo e pegaram todas as riquezas que tinha no templo. Só que, quando chega a tocar nas riquezas que está no templo, pastor Vandeci, os sacerdotes já tinham sido levados há muito tempo. Só entrou no templo porque eles tinham desviado. Porque a proteção do templo não está nas paredes, ela está no próprio braço de Deus. Então agora, Deus levanta Ciro para reconstruir tudo isso novamente. Para reconstruir a cidade, para reconstruir a nação e depois para reconstruir o templo. É interessante, né? Porque para reconstruir o templo, a cidade tem que ser construída. Para reconstruir o templo, a nação tem que ser construída. Então Deus levanta Ciro.
Agora, trazendo para o contexto dos nossos dias, como o pastor Vandeci estava falando, e eu já estou finalizando, pastor Vandeci, é muito interessante nós entendermos que a nossa nação, nós precisamos orar a Deus para que a nossa nação venha receber esse avivamento, né? Essa reconstrução. Por quê? Porque quando nós olhamos para o contexto de culto da nossa nação, nós vemos que muitas coisas estão fora da vontade de Deus, né? Que é inadmissível. Quando nós olhamos para o contexto, vamos falar aqui, o pastor Vandeci falou muito dos pregadores, dos cantores, né? Vamos falar aqui da Santa Ceia, que foi que aconteceu domingo retrasado, né? Domingo passado, passado, né? Você vê que quando fala da Santa Ceia nos nossos dias, as pessoas já não valorizam mais. Agora, pastor Scofield, uma coisa me chama muita atenção. Porque quando fala assim, é um culto do Dia das Mães, ou é um culto do Dia dos Pais, o que ocorre? A igreja lota, né? O que é isso? É um sinal de que nós perdemos a orientação, né, de um culto que foi determinado por Jesus Cristo, que é o culto da Santa Ceia, né? Os nossos dias nós estamos vivendo essa troca de valor. Foi o que aconteceu com Judá e Jerusalém. Falta de conhecimento bíblico. Ou seja, aí a pessoa sai lá dos Estados Unidos, a outra sai lá do fim de Belo Horizonte para vir num culto de Dia dos Pais, num culto de Dia das Mães. Mas às vezes, irmão Antônio, ela mora do lado da igreja e não vem no culto de Santa Ceia, né? Houve uma troca, houve uma inversão de valores. Eu queria tocar só nesse ponto, mas tem vários pontos do nosso culto na igreja brasileira que foi trocado, né, pastor Vandeci? Amém. Glória a Deus. Verdade. Ó, irmãos, o despertamento espiritual, ele emana de Deus. Foi falado aqui, amém? Ele, por si só, Deus usa os instrumentos que Ele achar necessário, mas nós somos instrumento, mas as coisas emanam dele. Duas finalidades que eu disse, uma delas foi restaurar Israel de forma nacional e a outra espiritual. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem que era idólatra, não é verdade? Desviado, idólatra, e a finalidade de Deus foi restaurar espiritualmente. Ou seja, Deus quer usar o homem como instrumento, todavia Deus só usa aqueles que são obedientes à palavra de Deus e que cooperam com a obra de Deus, ou seja, aqueles que estão orando, santificando, que não murmuram, que fazem a vontade de Deus. O que Deus fez? Durante o cativeiro, o povo tinha assimilado muitos costumes babilônicos, só que, porém, alguns haviam aprendido acerca da vontade de Deus, que é o quê? Não servir às nações pagãs, não se alimentar de comidas que não eram para que eles não comessem, não adorar outros ídolos, e por aí vai. O certo é que a nação, Leonardo, israelita, ela estava completamente desnorteada, espiritualmente morta. De pés a cabeça estava morta. Quando Ciro ele é usado por isso, o que nós vemos? Nós vemos agora uma nação curada e uma nação que se preocupava espiritualmente depois de passar por um despertamento espiritual. Ou seja, a nação agora está restaurada e o principal que nós vemos aqui na palavra de Deus, a finalidade principal desse despertamento de Deus é sempre essa restituição, essa restauração espiritual do povo. Ou seja, agora o povo de Israel, né, a Bíblia Sagrada fala que eles não voltaram a fazer essas coisas novamente. Ou seja, irmãos, o despertamento espiritual faz-nos
a não cometer os mesmos erros ou não adorar outros deuses. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração para que a gente possa nos despertar e não cometer aquilo. Quer ver uma coisa? O pecado sempre bate na nossa porta. É ou não é, irmãos? O pecado sempre bate na nossa porta, sim ou não? Sempre o pecado bate a nossa porta. Mas acontece que se nós não formos despertados, nós vamos envolver com o pecado. Mas quando nós somos despertados, nós vamos falar, opa, não vou voltar aqui não, vou voltar a comungar mais com as práticas mundanas não, tá? Então, nós vemos Deus operando na vida dos irmãos que deram lugar através do Espírito Santo de Deus, que convenceu muitos homens, convenceu Saulo, convenceu várias mulheres na Bíblia Sagrada, vários homens, e agora convenceu Ciro também, para que ele pudesse ser usado para ser reconstruído Jerusalém. A mudança que veio de Ciro já era o projeto de Deus. Depois de 70 anos, depois que eu mortificar, o professor colocou e o pastor confirmou, depois que eu modificar o modo de agir de vocês, o modo de adorar a mim, eu vou usar um idólatra para salvar vocês. Era um rei que tinha vários deuses, porém ele reconheceu que tinha um Deus maior. Foi uma peneira que durou 70 anos. Deus peneirou eles durante 70 anos, porque ali, pastor Scofield, Deus tocou na estrutura de um país. Deus ele vai com o machado na estrutura de Israel e destrói a estrutura. Porque quando Deus anunciar um avivamento, Vandeci, sobre a nossa nação, as grandes instituições elas têm que estar preparadas para mudar. Senão, da própria parte de Deus, elas se ruirão. Judá e Israel era o centro evangélico, o centro, digamos assim, o centro cristão da terra. Deus desfez eles todos para trazer o avivamento de novo. Então, por maior que seja a instituição, por maior que seja a igreja, se Deus quiser trazer o avivamento sobre ela e o povo não quiser aderir ao avivamento, ela vai ser cortada. Nós vemos isso acontecer várias vezes com Israel. Então, é muito bom nós estarmos atentos a isso. E não, é como o pastor Vandeci falou, não tapar os ouvidos. Quando nós ouvirmos, o escritor aos Hebreus diz, quando ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o quê? O vosso coração. O que quer dizer isso? Nós temos que estar abertos para a mudança a partir do que aconteceu com Ciro, a partir do cumprimento da profecia do Espírito de Deus. Colocando um viés nisso que o professor está colocando e o pastor também, tem uma passagem bíblica que Jesus diz que aquele que não der frutos será cortado e lançado no fogo do inferno, certo? Então vamos fazer aqui uma comparação rústica, mas uma comparação que no meu ponto de vista, né, na minha ignorância, pode ser profunda. O tronco é Cristo, o cristianismo. Temos várias ramificações sobre o domínio de Cristo, porém, nem todas dão fruto. Então, quando Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará, é a aprofundação disso. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, despertamento espiritual, quem aqui já teve uma experiência? Amém? Quem está presente, está na sua casa ou está aqui na igreja, quem já teve uma experiência de ser despertado pelo Senhor espiritualmente? Eu não vou esquecer o dia que eu estava no avião, eu sentado na poltrona, Janice sentado na outra poltrona,
E nós olhamos da janela os céus assim, e Deus despertou espiritualmente dentro do avião, espiritualmente. Tem gente, Léo, que está no carro cantando, coloca um hino, ele é despertado espiritualmente, tocando instrumento, falando, dando aula, ele é despertado espiritualmente. Sabe o que acontece? Todas as vezes que o crente, que o servo de Deus, ele se volta, Clarita, para a palavra de Deus, para a leitura, para a fé, e tem um entendimento da palavra de Deus, o despertamento, o Espírito Santo faz com que o despertamento espiritual venha para a vida dele. Quer ver uma coisa? Você vai ler o livro de Esdras, vai ver a vida de Josias. Ele despertar dentro da história, Léo, ele vai ver se ele faz a vontade dele, dos pais dele ou de Deus. Então Josias resolveu fazer o quê? A vontade de Deus. Amém? Então, para nós finalizarmos, a gente podia estar comentando o dia inteiro, mas por causa do tempo, Deus, ele é fiel. Dentro disso, ele cumpre as promessas dele, e esse despertamento torna-nos homens obedientes à palavra de Deus. Ou seja, o despertamento faz a gente ser mais obediente à palavra de Deus, mais obediente às coisas de Deus, e Deus cumpre as suas promessas onde? Quando quando Ciro foi despertado, a Bíblia diz que em Jeremias 27, 22, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá na sua terra. Ou seja, bem como a derrota em Abacuque fala que Deus ia usar a Babilônia para destruir Judá diante do deserto, agora usa o medo persa para destruir a Babilônia. E tem uma coisa interessante aí, Vandeci, que Deus, pastor Scofield, ele não queria ser impedido. Não queria. Ele levanta... Ciro não era governo só da Babilônia, era mundial. Ele mandava no mundo todo, praticamente, da época. Então, por que Deus pega o maior? Porque ele falou assim, ninguém atravessa na frente. Porque eu vou avivar Jerusalém. Ele não queria ser impedido. É por isso que ele levantou Ciro, né? Amém, Vanessa? Glória a Deus. Pastor, permite aqui algumas palavrinhas. Eu não sei tocar instrumento nenhum. Sempre tive o desejo de tocar violão, mas quando começa, né, acho que é o DNA, é data de nascimento avançada, não cabe mais. Mas um piano, que é um instrumento de corda, se ele não tiver afinado, ele não vai transmitir aquela pureza que a gente está ouvindo aqui no fundo. Amém. Ok? Glória a Deus. Então somos nós, os crentes. Se a gente não ter afinado com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, a gente vai desentoar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Pai eterno e soberano Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo Senhor estar nos abençoando. Agradecemos pelos comentários, meu Pai, por aqueles que estão nos acompanhando de forma presencial, meu Pai, até mesmo, meu Pai, de forma, meu Deus, online. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos desperte a cada dia, meu Pai. Desperte, meu Pai, o louvor, diverte, meu Pai. Desperte, meu Deus, aqueles que estão trabalhando para a Tua obra. Desperte o ministério, desperte a nossa vida, para que nós possamos fazer a Tua vontade, meu Pai, nesses dias difíceis, ó Pai. Deus, usa-nos, meu Pai, usa a Tua igreja. Usa, meu Pai, o louvor, usa a Tua palavra, usa, meu Pai, cada cooperador, meu Deus, para, meu Pai, ser, meu Pai, instrumento nas Suas mãos. Deus, que nós possamos não fazer como a igreja, meu Pai, de Éfeso, que sofria desse mal crônico, meu Pai. Ó Deus, exteriormente, meu Pai, é uma igreja, meu Pai, que tinha, ortodoxamente, era doutrinada, meu Pai. No entanto, estava longe do primeiro amor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos adorar o Teu santo nome, meu Pai. Assim eu peço, meu Pai, as bênçãos do Senhor para a vida de todos que estão, meu Pai, acompanhando na rede social.
e todos que estão aqui presentes, que possa ter uma semana abençoada. E se Deus abençoar, o próximo domingo estaremos de novo lá aqui comentando acerca do despertamento. Renova o altar. Amém? Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como amanhã, tão certo como a tua igreja arrebatará.